A origem dos irlandeses. A história da origem irlandesa está cheia de altos e baixos. Eles sofreram muito, mas resistiram, preservando a memória e a linhagem de seus ancestrais. Para muitos, a Irlanda é a terra dos duendes e do dia de São Patrício, o que carrega um pouco de estereótipos negativos, mas não deixa de ser verdade. O fato é que a Irlanda é muito mais do que isso. E seu povo, muito mais rico. Quer descobrir de onde vieram os irlandeses? Pois continue ligado no vídeo porque é isso que vamos desvendar hoje. A Irlanda possui uma história antiga, embora não tão extensa quanto a de outras regiões europeias. Indícios sugerem que pequenas coletividades de caçadores itinerantes habitaram a região já em 31.000 a.C., transitando pelas extensas camadas de gelo que ainda cobriam o norte da Europa. Contudo, evidências mais robustas de atividade humana só foram encontradas por volta de 10.500 a.C., e a existência de assentamentos humanos fixos amplamente disseminados apenas foi confirmada por volta de 8.000 a.C., durante o período mesopolítico. Esses grupos de caçadores-coletores provavelmente alcançaram a ilha no final do Paleolítico, possivelmente em embarcações de pequeno porte. Já em 4.500 a.C., esses primeiros habitantes foram praticamente substituídos por um novo grupo recém-chegado, os agricultores do período Neolítico. Essas pessoas são responsáveis pela construção do que é talvez o mais famoso sítio arqueológico da Irlanda, Newgrange. Pesquisas genéticas indicam que a linhagem paterna dos primeiros caçadores-coletores pode ter sido notável na elite governante desses indivíduos, o que sugere interessantes suposições sobre as interações iniciais entre esses dois grupos. Entretanto, nenhum desses povos é considerado o ancestral direto predominante dos irlandeses contemporâneos. Por volta de 2500 a.C., um novo grupo de pessoas estava chegando à Irlanda. Eram exímios construtores de navios, cujas embarcações deslizavam pelas ondas como se fossem cavalos, embora nunca se atrevessem a comer frutos do mar. Eram jovens guerreiros, empunhando arcos, adagas de cobre, lanças e machados, sempre prontos para a batalha. O nome que usavam para se autodenominar é desconhecido, mas falavam uma língua indo-europeia, que tinha parentesco com o irlandês, inglês, latim, russo e persa. Pesquisas genéticas revelam que foi principalmente este grupo que estabeleceu a base genética dos irlandeses modernos. A compreensão da etnogênese dos gaélicos é fundamental e tem suas raízes entre o período do Calcolítico e o registro dos primeiros relatos sobre o povo irlandês e nomes de lugares pelo cartógrafo grego Ptolomeu. Por volta de 150 d.C., os habitantes da Irlanda já falavam a língua celta. Alguns estudiosos, como o renomado arqueólogo Sir Barry Cunliffe, propuseram uma teoria conhecida como Celtas do Oeste. Esta sugere que a língua celta teria se desenvolvido ao longo da costa atlântica, estendendo-se da Grã-Bretanha e Irlanda até a Península Ibérica. O dialeto indo-europeu desses primeiros colonizadores teria evoluído para o celta e se espalhado para o oeste através de migrações, invasões, comércio e influência cultural. Pequenas alterações genéticas ocorreram na população da Irlanda entre o início da Idade do Bronze e a Era Medieval. Ao invés disso, contingentes de guerreiros do continente teriam conquistado territórios e disseminado a língua e a cultura por meio de domínio político. No entanto, mesmo adotando a língua e aspectos culturais, como os druidas e bardos, os irlandeses mantiveram-se fundamentalmente como o mesmo grupo que colonizou a terra em 2500 a.C. Muitas de suas tradições orais provavelmente datam da Idade do Bronze. As primeiras escritas irlandesas são inequívocas em relação à sua identidade. Apesar de existirem centenas de tribos e reis, todos se consideravam gaélicos, pronunciado em gaélico antigo como Guilville, e falavam uma língua comum, hoje conhecida como gaélico. Eles reconheciam que eram chamados de Scot por outros, mas geralmente só se referiam a si mesmos assim quando escreviam em latim, pois era assim que eram conhecidos pelos que viviam fora do mundo de língua latina. Na sociedade antiga gaélica, a ênfase era colocada no rei em seu governo, de acordo com a ordem correta das coisas estabelecidas pelos deuses. Cada tua ou tribo tinha seu próprio rei, que estabelecia várias alianças com os reis de outras tribos. As interações significativas com o exterior se limitavam principalmente aos britânicos. No ano de 795, os ataques vikings começaram, e no início do século IX, os vikings começaram a se estabelecer na Irlanda, em lugares como Dublin e Limerick. Muitas palavras nórdicas foram adotadas pelo gaélico. Seguiram-se 2 séculos de conflitos frequentes entre os gaels e os vikings pelo controle da Irlanda. Apesar de terem algum sucesso inicial, os vikings nunca conseguiram obter o mesmo nível de poder na Irlanda como na Grã-Bretanha. Por volta dos anos 1000,
O rei Brian Boru conseguiu quebrar o poder político dos vikings na Irlanda. Apesar de alguns nórdicos continuarem a residir na Irlanda em comunidades como Dublin, eles perderam grande parte de sua independência política e foram gradualmente absorvidos pelos gaélicos. Cerca de 150 anos após a famosa vitória de Brian, que uniu o país em torno do rei, um novo invasor surgiu. Em 1169, o primeiro grupo de mercenários anglo-normandos desembarcou nas costas da Irlanda a convite do deposto rei de Leinster, Dermot MacMurrough, que buscava recuperar o poder. Em 1170, Dermot conquistou Dublin e apenas um ano depois reivindicou todas as terras e o título de rei de Leinster, violando a lei irlandesa. A morte prematura de Dermot pode não ter sido apenas uma coincidência. Essa série de eventos desencadearia mais de 700 anos de conflito violento pela independência política e pela própria sobrevivência dos gaélicos da Irlanda, que a partir daquele momento estavam sob o controle inglês. No entanto, mesmo após a conquista anglo-normanda, a maior parte da Irlanda permaneceu fora do Pale, a área controlada pelos normandos. Os reis locais irlandeses tinham que prestar homenagem à coroa inglesa e pagar impostos, mas de outra forma continuaram a viver da maneira tradicional gaélica. Com o tempo, os senhores anglo-normandos que viviam além do Pale começaram a se galicizar, assim como os nortistas que haviam se estabelecido na Irlanda. A cultura gaélica da época mantinha-se incrivelmente vigorosa, apesar da invasão que tinha catalisado seu crepúsculo resplandecente. A língua era responsável por uma das literaturas e poesias mais ricas e abundantes de toda a Europa. Eles possuíam suas próprias leis, costumes, música, arquitetura e até mesmo roupas e penteados, para além do latim e do grego, que sobreviviam por séculos apesar do domínio, ajudando a explicar, por exemplo, o porquê da Irlanda ter buscado se separar do Império Britânico. Conforme um estudo genético realizado pela Universidade de Berkeley, da Califórnia, em 2015, a população irlandesa descende quase inteiramente de movimentos migratórios durante a Idade do Bronze. Essa ancestralidade é composta por dois componentes. Um componente neolítico, majoritário, que descende de agricultores do Oriente Médio que se deslocaram para a Europa durante o período neolítico. E um segundo componente, oriundo de pastores das estepes russas, que está associado às línguas indo-europeias e, portanto, às línguas célticas, que eram faladas na Irlanda antes da introdução do inglês. Ou seja, mesmo que a Irlanda tenha sido invadida e sofrido com a dominação inglesa por séculos, é nesses primeiros imigrantes da história antiga que provém a maior parte dos genes atuais. Mesmo sendo humilhados e oprimidos com o passar dos séculos, os irlandeses conseguiram persistir e se libertar, gerando essa cultura riquíssima e características únicas que são encontradas somente lá, como a alta incidência do cabelo ruivo, apenas para citar um exemplo. E você, o que acha da cultura irlandesa? Já foi ou pensa em ir para lá? Responde aqui nos comentários sobre o que você gostaria que fosse o nosso próximo vídeo. E também não deixe de conferir nosso vídeo sobre a origem do cabelo loiro. Sabe que ele pode estar muito perto de ser extinto? Clica aqui para você saber mais sobre essa história. Te vejo lá. Tchau!